Boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tô ótima. Promessa é dívida. Hum? Microfone pra gente. Ai, gente, eu espero que dê certo. Eu tô desde mais cedo tentando gravar esse vídeo pra vocês. E não tava conseguindo porque tava dando interferência. Eu não sei como é que faz, como é que procede. E eu acho que agora vai ficar bom, pelo menos assim eu espero. Eu vim aqui para contar alguns relatos para vocês. Desde já eu peço que você se inscreva aqui no canal se não está inscrito. Dê o like, compartilhe, comentem muito, gente, comentem super. Isso é o que ajuda o canal também, tá? E assistam o vídeo até o final. Se vocês estiverem gostando, me falem. Também se não tiverem, me falem. Gostaria muito de saber. Vamos lá. Primeiro relato da noite. O caminho dos espíritos. Quase toda a minha vida vivi numa casa antiga com espaços extraordinariamente amplos, por onde se estendem imensos caminhos que levam a lugares escuros, cheios de mistério. Lembro que todas as noites eu ouvia os passos de seres estranhos que às vezes riam ou passeavam com seus bichinhos. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais. Achava que isso era algo normal em adultos. Mas conforme fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia. Foi aí que eu comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores que mudariam completamente a minha vida. Ele não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Esse pesadelo estava relacionado a uma velha que assistia à noite carregando seu cachorro ao longo de um caminho da casa velha. Em uma delas vi claramente quando aquela velha entrou no meu quarto e depois me convidou para sair da casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a dividir a noite com eles. Aquele devaneio foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que a fez acordar assustada. A noite estava fresca e eu levantei da cama para ir à cozinha, pegar um pouco de água. Eu sempre olhava pela janela e naquele dia que eu fiz, vi novamente a velhinha do pesadelo que estendeu a mão e me disse: "Vem, vem que estamos com saudades." Naquela época eu percebi que aquele sonho era real e algo misterioso estava escondendo o caminho para minha casa. Será que ele foi para Sete Além? Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer. Mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti-a regressar ao quarto e com a voz rouca disse-me que devia acompanhá-la até o caminho. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo, sentindo que estranhos arrepios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei me acalmar, pensando que minha mãe o havia ligado. Mais tarde, ela esclareceria que não era ela. De repente, meu corpo tremeu e eu não percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoado, sem saber o que fazer porque me senti preso em um cenário assustador como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de visitar o pátio, porque naquele lugar fiquei olhando para a velha que me esperava, que me encheu de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente. Mas ele nunca imaginou que isso incomodaria mais os seres estranhos. Engraçado, eu lendo o relato, às vezes eu penso que é um homem que está narrando, né, contando a história, e às vezes eu penso que é uma mulher. Vamos lendo para descobrir. Por mais de um século, essas criaturas do caminho
vagaram pelas noites em busca de algumas almas nobres para oferecer ao Lorde das Trevas. Um desses espíritos era uma velha malvada que queria me entregar ao diabo. Assim, Satanás permitiria que ele continuasse vivendo neste mundo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim porque ela sabia do perigo que me espreitava. Um dia, quando o sono venceu, a maldita velha apareceu novamente e começou a me chamar para ir no pátio, e eu comecei a caminhar em direção a ela. De repente, minha mãe acordou com um crucifixo na mão. Ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta na entidade maligna. A velha, sentindo aquele líquido, transformou-se em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperavam as boas-vindas que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, através de um ritual de exorcismo, minha casa seria libertada daqueles seres aterrorizantes do submundo. Hoje, esse caminho é conhecido como o caminho dos espíritos, e dizer que o pesadelo acabou. A alma da velha que me visitava toda noite para entrar em meus sonhos e me assustar nunca mais apareceu. Legal, né? Vamos ver se tem mais aqui. Vamos contar esse daqui é curtinho. A Coisa Estranha. Um dia, como qualquer de meus pais... Peraí, gente. Quando o relato começa assim... bora lá. Um dia, como qualquer de meus pais, se foram... Eu nunca hotel com eles. Eu gostava de ficar sozinha. Gente, não dá pra ler um relato desse. Como é que você lê? Um dia como qualquer de meus pais se foram, eu nunca hotel com eles. Eu gostava de ficar sozinha em casa. Sempre quando meus pais saíam, só me restava... Parei. Vou sair daqui e vou para ali. Próximo relato. Morte no celeiro. Quando eu estava no ensino médio, minha amiga se mudou para uma casa de fazenda. Aquela casa tinha um celeiro, um porão e escadas que não levavam a lugar nenhum. O dono anterior havia decidido que não queria mais viver, se é que vocês me entendem. Então ele fez isso no celeiro, tá? Segundo a carta que ele deixou, alguém a quem ele se referiu como o morador, que acredito se tratar de uma entidade sobrenatural, havia pedido a ele que fizesse isso. Ao se mudar para essa casa... Um momentinho, gente. Ao se mudar para essa casa, minha amiga nunca ia ao celeiro. Nenhuma vez ela nem sequer caminhava em direção a ele. Um dia, fascinados pela possibilidade de vivermos uma experiência sobrenatural, cuidado, crianças, meus amigos e eu pensamos que seria divertido fazer uma sessão espírita, porque éramos jovens e estúpidos, tínhamos as velas e tudo. Eu estava sentada ao lado de Kate, a que morava lá, e de repente, ao perguntar se quem estava lá poderia aparecer, Kate então apertou minha mão com muita força. Nessa hora, a luz da vela começou a oscilar e ela virou a cabeça bem devagar até encontrar meus olhos. E o que ela disse, eu nunca vou esquecer. Vamos para o celeiro. Alguém lá quer falar com a gente. Soltei a mão dela e me levantei.
Meus outros amigos acenderam as luzes e ela piscou os olhos, como se estivesse acordando de um transe e perguntando o que havia acontecido. Até hoje ela não consegue se lembrar daquela noite. Uma semana depois daquela nossa sessão, o pai de Kate foi encontrado morto no celeiro. Ele atirou em si mesmo e em sua carta ele pediu perdão à família, mas disse que tinha que dar ouvidos àquilo, como se algo lhe dissesse para fazer aquilo. E isso é uma história verídica. Pode ser que a morte do pai de Kate não esteja associada ao que fizemos naquela noite. Pode ter sido só coincidência, mas essa história sempre vai me assustar. Essa é uma história real e foi publicada por uma usuária de uma famosa rede social dos Estados Unidos. A identidade dos envolvidos nessa história foi mantida em sigilo. Que tenso, viu? Mais um relato. Esse relato agora é também pequenininho. Din-din, o ser no canto da sala. Minha mãe me contou que quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário chamado Din-din. Bom, parece um nome estranho, mas a história é mais estranha ainda. Ela conta que eu descrevia o Din-din como uma criatura de olhos negros, cabelos pretos e cor de papel. Ela presumiu que eu queria dizer que a pele dele era muito, muito branca, tão branca quanto papel. E isso assustava muito, porque Din-din foi uma das primeiras coisas que ela me ouviu falar, quando eu estava pronunciando minhas primeiras palavras. Ela sempre me pegava rindo ou chorando em um determinado canto do meu quarto. Isso era desde que eu tinha alguns meses de idade. O que levou minha mãe ao limite foi uma noite em que ela me ouviu gritar e começar a chorar. Eu tinha apenas 4 anos quando isso aconteceu. Ela presumiu que eu tive um pesadelo. Quando ela perguntou o que havia acontecido, eu apontei o dedo em direção ao centro da sala e disse que Din-din estava bravo e que ele queria que eu machucasse minha mãe. Então ela conta que depois disso eu fiquei muito, muito assustado e comecei a chorar e a me desculpar olhando para o canto da sala, pedindo desculpas ao Din-din por ter contado tudo para ela. Eu não sei o que minha mãe fez quanto a isso, mas depois daquele dia nunca mais eu vi o Din-din. E essa é uma história real, e a identidade dos envolvidos foi mantida em sigilo. Próximo relato. Scott, o amigo sinistro. Quando eu estava na escola primária, o nome do meu melhor amigo era Ryan, ou Rian, se for chamar, né, no português da gente, mas se for americanizado é Ryan. Vocês preferem o que? Rian, Ryan? Ai, Ryan, eu não embola a língua. Vamos, Ryan. Vamos. Quando eu estava na escola primária, o nome do meu melhor amigo era Ryan. Tínhamos cerca de 6 ou 7 anos. Um dia havia um novo aluno em nossa classe. Seu nome era Andrew. E ele acabara de se mudar de outro estado. Ele era socialmente desajeitado e costumava sentar-se sozinho, apenas falando baixinho consigo mesmo. O estranho era que ele sempre parecia ficar furioso durante essas conversas consigo mesmo. Ryan e eu decidimos fazer amizade com ele, que logo nos convidou para uma festa do pijama em sua casa. O dia inteiro transcorreu sem incidentes e foi tudo muito divertido. Andrew parecia diferente em casa. Estava mais relaxado, mais confortável, mais normal, sabe? Naquela noite, fomos dormir em seu quarto, que ficava no porão.
e lembro-me de estar deitado no chão. Meu amigo Ryan estava dormindo perto de mim e Andrew estava do outro lado da sala, em um sofá. Estava escuro e eu só conseguia ver o seu contorno. De repente, Andrew começou a fazer alguns ruídos estranhos e agudos. Parecia uma chaleira fumegante. E então ele se levantou, ainda deixando escapar aquele barulho estridente, e eu o vi caminhando em minha direção. Apavorado, eu dei um chute no Ryan para acordá-lo, e nós dois ficamos ali sem saber o que fazer. Andrew continuou andando até que ficou de frente para nós. Então ele apenas se ajoelhou lentamente e deixou o grito morrer. Ryan e eu nos entreolhamos, estávamos muito assustados. E de repente Andrew agarrou nossos braços com força e começou a apertar, como se estivesse tentando esmagá-los. Em voz baixa e perturbadora, ele falou meio que rosnando que o Scott queria que nós dois fôssemos embora. E eu arranquei meu braço de seu alcance, e o Ryan também. Andrew levantou-se de novo e ficou parado olhando para nós, soltando a risada aguda e maligna. Nessa hora, nós dois já estávamos apavorados, e o plano era fugir até o quarto da mãe de Andrew para acordá-la. E antes de darmos um passo, Andrew começou a gritar e em plenos pulmões. Então, sua mãe desceu correndo as escadas e acendeu todas as luzes. E ficamos chocados ao perceber que Andrew tinha vários arranhões nos braços e no rosto. Ele parecia mortalmente pálido. Sua mãe o deitou no chão e o segurou. Ela estava tentando falar por cima dos gritos dele e dizia coisas como: Andy, está tudo bem, Scott não é real. E então ela se virou para nós e nos disse para subir e colocar nossos casacos, que ela ia nos levar para casa. Por algumas semanas depois disso, nós falamos com Andrew na escola. Eventualmente, perguntamos a ele sobre isso e ele disse que estava tudo bem, que nós não veríamos mais o Scott e ninguém veria mais. Desnecessário dizer que isso foi tudo e nunca mais falamos com ele. Tempos depois, ele acabou sendo expulso da escola porque atacou uma criança com um galho de uma árvore no recreio. E essa é uma história real. A identidade dos envolvidos nessa história foi mantida em sigilo. Amigo imaginário a gente sabe, né? Que muitas crianças têm. Eu nunca tive, mas eu tive um sobrinho que morou conosco por alguns anos. E ele tinha um amigo imaginário. Meu sobrinho hoje já tá com 29 anos, pasmem. E ele tinha, não sei nem se ele lembra, ele tinha um amigo chamado Leili. Gente, eu nunca vou me esquecer. Ele brincava mesmo de igual, assim. Sentava, voltava, conversava. E era Leili pra cá, Leili pra lá. Era uma coisa bizarra. Era bonitinho, mas era meio estranho. Vocês estão gostando? Eu espero que sim, gente. Sinceramente, eu tô travada. Eu fico com a canetinha aqui na mão, né, fazendo como foi no outro vídeo. Eu fico meio travada porque eu ainda não tenho esse costume, não tenho assim ainda, sabe? Próximo relato. O Devorador de Almas. Vamos ver. Então, já começa assim o relato, tá, gente? Então, ontem à noite eu estava em meu quarto. Eu estava acordado, apenas mexendo no celular e pensando comigo mesmo. E então esse homem apareceu do nada. Um homem baixo, careca, um pouco velho. Ele apenas ficou lá parado, me olhando. Moletom preto puxado sobre a cabeça, jeans escuros e uns tênis surrados. Meu queixo caiu e antes que eu pudesse gritar para ele sair, fiquei paralisado de boca aberta.
Eu não conseguia fechar minha boca. É aqui. Eu não conseguia fechar minha boca. Meu corpo inteiro estava paralisado e eu não conseguia nem começar a forçar algum movimento. Eu estava tremendo, quase que como uma convulsão. Eu podia sentir que estava chorando, porém senti fortes rajadas de vento saindo da minha boca, como se aquele homem estivesse telepaticamente tirando minha alma de dentro do meu corpo pela minha boca. Na minha cabeça, eu ficava dizendo a mim mesmo: você é forte, você é poderoso, ninguém pode tirar isso de você. E então, eu senti todo o meu corpo estremecer e eu fui jogado em cima da minha cama. E nessa hora, o homem se foi. Mas eu ainda fiquei paralisado por alguns minutos, até que lentamente fui recuperando o movimento dos meus dedos, depois dos dedos dos pés e nariz, e assim por diante. Ele teve uma paralisia. E minha mandíbula foi a última coisa que consegui controlar novamente. E imediatamente corri para o quarto do meu irmão, em estado de choque, o coração batendo rápido e exausto com essa experiência. O que significa? Vocês já tiveram experiência assim? Definitivamente não era um sonho. Eu estava bem acordado no meu celular minutos antes. E essa é uma história real e foi publicada por um usuário de uma famosa rede social. A identidade dos envolvidos nessa história foram mantidas em sigilo. Sim, eu acho que isso é paralisia do sono, né? Tem muitas pessoas que relatam ter a paralisia do sono e as pessoas ficam, muitas pessoas veem seres. Eu já tive uma única vez. Eu tinha uns 12 anos, 13, por aí. Nossa, muitas coisas aconteciam nessa idade. Mas eu não vi nada, né? Eu não vi nada. Eu tava conversando com minha mãe, eu tava deitada assim na cama de barriga para cima, conversando com minha mãe, quando de repente, a gente conversando, eu tava com os olhos abertos, de repente eu fui responder ela, eu não conseguia responder. Eu estava aqui presa no meu corpo, eu não conseguia. E ela continuou conversando, né, como até hoje manhã faz. Vocês perceberam que eu contei alguns de amigo imaginário? Pelo visto, aqui tá na semana do amigo imaginário, nesse canal. Vou pegar mais um relatinho aqui pra vocês sobre amigo imaginário, tá? A menina no corredor. Quando meu filho tinha 4 anos, ele sempre perguntava quem era a garota no fim do corredor. Isso assustou minha esposa e eu, porque nunca havia ninguém no corredor. Um dia depois que ele perguntou isso, fiquei curioso e perguntei como era a garota. E então meu filho respondeu que ela parecia triste. Alguns meses se passaram e meu filho quase não perguntava mais sobre a menina, até que um dia eu quis saber mais detalhes sobre ela e perguntei se ele sabia o que tinha acontecido. E então ele disse que ela era irmã do Tony e que ele estava dizendo oi. E isso me assustou bastante, pois eu tive um amigo chamado Tony quando eu era criança. Na verdade, ele era o meu melhor amigo. O Tony tinha uma irmã e eu a vi ser atropelada e morta por um carro quando ela tinha apenas 6 anos de idade. O Tony decidiu que não queria mais viver e tempos depois, quando eu tinha 16 anos de idade, isso ocorreu. E essa é uma história real. Os nomes dos envolvidos nessa história foram substituídos por nomes fictícios. É tenso, né? Quando algumas coisas assim, infelizmente, acontecem. E acontecem todos os dias, é triste. O que a gente pode fazer pelas pessoas é realmente apoiar, dar amor, carinho e tudo mais. Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês, a audiência,
a paciência. Teremos esse quadro sempre aqui no canal. Ainda estou para definir os dias de pintura. Nós temos que organizar dias de relatos, dias de contos, e tenho várias outras ideias bem legais para trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente cada um de vocês. Muito, muito mesmo, é muito importante. Comentem, como eu já pedi anteriormente, comentem, compartilhem, curtam. Se você não segue e gosta do conteúdo desse canal, siga, por favor. Assim você vai estar me ajudando, tá? Eu agradeço muito, muito, muito mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada.